Boa noite, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus, graça e paz, que o Senhor continue falando nos nossos corações, porque nós precisamos da palavra do Senhor a cada dia, né, da nossa vida, como nós precisamos da palavra do Senhor, que o Senhor abençoe essa reunião. Obrigada, irmã Bárbara, pela oração. E também quero agradecer a presença de todas as irmãs aqui hoje conosco, né, depois de termos um mês de desafio, né, das esposas para com seus esposos. Creio que o Senhor muito falou em nossos corações, falou no coração de todas nós, e hoje nós vamos continuar a nossa comunhão. Nós pulamos aqui, né, nós fomos para a última página do livro, porque nós achamos, as irmãs do ministério, achamos necessários, né, voltarmos, né, para esse capítulo, darmos atenção por esse capítulo, que é muito importante para nós mulheres, as mulheres mais velhas da igreja. Vimos a grande necessidade de estudarmos sobre esse capítulo, não somente a necessidade, amado, mas também de orarmos ao Senhor, como é necessário, né? Temos mulheres, né, mais velhas na igreja, ensinando as mais novas o caminho do Senhor. E eu agradeço desde já a presença de cada uma de vocês, sintam-se à vontade aqui na sala. É um tempo que o Senhor preparou para nós, é um tempo precioso, que possamos, de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, nossa alma, nosso entendimento, nos voltar para esse momento, que os céus se abram para nós, né? Que o Senhor nos ajude a entender a palavra do Senhor, para que possamos ser fiéis a Ele em todo o tempo. Em nome de Jesus. Minhas amadas, antes de começar, né, o que eu gostaria de compartilhar com as irmãs, eu queria compartilhar com as irmãs um trecho aqui da nossa irmã, que foi uma missionária. Ela falou, o nome dela é M.K. Michael. Ela falou assim, que me chamou muita atenção. Ela diz assim: ame através de mim, amor de Deus. Não há amor em mim, ó fogo do amor. Acenda teu amor que arde perpetuamente. Irmãs, como nós precisamos, né, de que o Senhor acenda em nossos corações o amor por Ele, porque através desse amor, do amor do Senhor em nossos corações, é que nós vamos então amar uns aos outros, servir uns aos outros em amor. Só poderemos, irmãs, amar com verdadeiro amor nossos irmãos, se nós amarmos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Em Marcos, capítulo 12, 29, fala assim: Jesus respondeu a eles, né? Porque eles perguntaram, né? Qual o maior dos mandamentos? Então Jesus falou: é este, escute, povo de Israel, o Senhor seu Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a mente e com todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento que o Senhor nos dirige. E o segundo, igual, também muito importante. O segundo, o mais importante, é esse. Ame aos outros como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Irmãs, são duas passagens que tem que estar
cravada em nossos corações, que é o amor ao Senhor, amando ao Senhor em todo tempo, com amor sincero, e outro, amando uns aos outros, com o amor do Senhor, não com o nosso amor, porque o nosso amor é o amor egoísta, é o amor que não é, muitas das vezes, sincero, mas quando nós amamos com o amor do Senhor, há uma grande diferença. Então é com este amor, o amor do Senhor, que vamos amar uns aos outros. E uma coisa também que eu estava meditando, irmã, quando o Senhor me encarregou de ministrar essa palavra para as irmãs, o Senhor me levou a meditar sobre o corpo de Cristo. A Bíblia fala assim, que nós somos o corpo de Cristo, né? Em 1 Coríntios 12:15 fala assim, seu pé diz, não sou parte do corpo, porque não sou mão. Acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo, porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo fosse o olho, como vocês ouviriam? Se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser o corpo se tivesse apenas uma parte. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. Irmãs, nós somos o corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós dependemos uma das outras para caminhar. Nós fomos ligadas, somos membros do corpo desse Cristo, do corpo de Cristo, e nós somos ligadas umas às outras. Não tem como nenhuma de nós falar, eu não preciso de você, né? Não, nós precisamos uma das outras para caminhar na casa do Senhor, que é a coluna do Deus vivo e o baluarte da verdade. Necessitamos uns dos outros, pelo que lemos nas Escrituras. A soberba é um pecado odioso para Deus, o qual tem consequências desastrosas. Romanos 1:28. O orgulho, a vaidade, a autossuficiência, todos os derivados de um coração soberbo são desastrosos, porque impedem, dentre essas coisas, que busquemos ajuda, tanto em Deus como nas pessoas ao nosso redor. Nós não consideramos tão autossuficiente que não vemos no outro um ponto de apoio e refúgio nos momentos de necessidade. Elevamos o eu como detentador de razões e soluções, tornando-nos individualista. Achamos que podemos resolver sempre nossos problemas com nossos próprios meios, como se fosse possível renunciar à ajuda das pessoas que estão ao nosso redor. Amadas, algo muito importante, né? Quando eu não dependo do corpo, quando eu não dependo das irmãs, eu estou numa posição de orgulho, de soberba. Eu estou na posição de autossuficiência, né? E a palavra do Senhor fala que, mais uma vez, voltando a falar para as irmãs, eu quero que as irmãs fixem bem esse versículo, fixem bem o que eu estou falando para as irmãs, que nós somos o corpo de Cristo, e individualmente membros uns dos outros. Nós vamos entrar, minhas amadas irmãs, no capítulo de título 2, né? 32:35, que fala das mulheres mais velhas aconselhando as mais novas. Na igreja de hoje, irmãs, é um assunto muito necessário.
muito de grande necessidade no nosso tempo que nós estamos vivendo hoje, amadas. É necessário que haja em nós, irmãs mais velhas, um despertamento genuíno da parte do Senhor, um despertamento de coração, né? Um despertamento de coração para que possamos cooperar com o Senhor nessa missão, porque isso aqui, minhas queridas irmãs, é um mandamento do Senhor, é o mandamento do Senhor que as mulheres mais velhas aconselham mais novas na igreja. Isso aí é o mandamento do Senhor para todas as nossas irmãs mais velhas da igreja. Aqui, quando Paulo ordena Tito que ele deveria, em Creta, ali pôr as coisas do Senhor em ordem, Paulo ordena a Tito, fala para essas irmãs mais velhas, fala para essas irmãs, as mais velhas ensinarem as mais novas. O que é ensinar, minhas irmãs? Ensinar é apontar o caminho para elas, apontar o caminho da verdade, como diz a palavra do Senhor, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, apontar para essas irmãs mais velhas o caminho na qual elas devem seguir. E precisamos urgentemente, aqui no contexto que Tito fala, para as irmãs mais velhas, é para as irmãs mais velhas mesmo. É para mim, que eu estou com 53 anos, para essas irmãs mais velhas da igreja, essas irmãs que já criaram seus filhos, que já tiveram seus filhos, que já estão com seus filhos grandes, que já estão com seus filhos crescidos. E agora elas falam assim, e agora o que eu vou fazer? Já criei meus filhos, não tenho o que fazer. E aqui a palavra do Senhor fala isso, para essas irmãs mais velhas da igreja, essas irmãs anciãs da igreja, ensinarem a mais nova o caminho do Senhor. Irmãs, essas irmãs mais velhas, elas devem ser irmãs preparadas para o ensino. Elas devem ser mulheres, irmãs, cheias do Espírito Santo, cheias da graça do Senhor, como nós lemos na palavra agora, que essas irmãs devem, primeiramente, amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Essas irmãs devem ser mulheres piedosas da igreja. Elas devem refletir a glória de Cristo na igreja. Ela deve transmitir Cristo para as irmãs mais novas da igreja. Irmãs queridas, há uma carência grande dessas irmãs mais velhas no Senhor se posicionarem no Senhor, porque essas irmãs mais velhas, as anciãs da igreja, já passaram por muitas coisas, já criaram seus filhos, tiveram as suas lutas diárias para criar seus filhos, e hoje essas irmãs têm uma bagagem no Senhor, tanto uma bagagem teoricamente falando, né, como uma bagagem espiritualmente falando. Essas irmãs, elas foram ensinadas pelo Senhor, as mais velhas, a criar seus filhos, a amarem seus maridos, a ser reverentes, a ser castas, boas donas de casa. Irmãs, nós precisamos dos outros para caminhar. Nós não podemos dizer, as mais novas não podem dizer, eu não preciso da mais velha. Eu não preciso da mais velha, nós precisamos, irmã. Sempre tem irmãs mais velhas do que nós na igreja, né? Todas nós, as irmãs mais novas, tem irmãs mais velhas do que ela. Estou com 53 anos, eu tenho irmãs mais velhas do que eu na igreja, que já passaram por muitas situações na vida, e hoje ela tem exemplo, tem ensinamento para nos trazer, nos ensinar. E nós precisamos, amadas irmãs, no Senhor, ser humildes, no Senhor,
ser humilde para receber o conselho dessas irmãs na igreja, essas irmãs que são espelho para nós, essas irmãs que são exemplos para nós, essas irmãs que são cheias da palavra, essas irmãs que são cheias do Espírito Santo de Deus. Eu digo para as irmãs aqui com todo o temor do meu coração, irmãs queridas, muitas das vezes as irmãs mais novas vão para o Google. Muitas vezes as irmãs mais novas vão para um psicólogo para conversar com o psicólogo. Não que eu sou contra o psicólogo, não que eu sou contra o Google, mas deixam de irem a essas irmãs na igreja para buscar refúgio em outras coisas. A Bíblia fala o seguinte para nós, lá em Tiago, o Senhor fala assim, que a sabedoria deste mundo é uma sabedoria animal, terrena, amadas, e diabólica. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é espiritual. Então, por que as irmãs mais novas vai procurar conselho em outros lugares, não com as irmãs da igreja? Minhas amadas, todas nós precisamos voltar para o Senhor. Todas nós precisamos voltar para a palavra. Todas nós, amadas, precisamos nos humilhar diante da presença do Senhor e da sua poderosa mão, para que Ele desperte o seu povo, para que Ele desperte a sua igreja, para que Ele desperte irmãs maduras na igreja, para que o Senhor levante as irmãs, mães espirituais na igreja, para que essas irmãs espirituais venham a ser nutridoras de vida, irmã. A nossa missão no Senhor, que o Senhor estabeleceu para nós, é o quê? Auxiliar os nossos maridos, sermos esposas, né? Segundo o coração de Deus para nossos maridos, e mães, serem boa dona de casa, e gerar filhos para Deus, e gerar filhos para o Senhor. E mães, os nossos filhos, os filhos que o Senhor nos tem dado, são herança do Senhor. Hoje as irmãs mais novas não querem ter filhos, porque filho dá trabalho, né? Essa semana, as irmãs me dão licença aqui para falar para as irmãs uma coisa bem séria. Uma irmã jovem chegou para mim assim e falou que ela achou um absurdo uma irmã mais velha do que ela falar assim que filho dá trabalho. Não tem filho não, dá trabalho. Irmãs, misericórdia. Isso aí é o pensamento mundano. Esse pensamento é mundano, irmão. Pensamento feminista. As feministas falam que filho dá trabalho. As feministas falam que seu trabalho é seu esposo. Que filho é um atrapalho de vida. Irmãs, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que possamos ver o Senhor. Que possamos, nós irmãs mais velhas, passar o bastão da maturidade para essas irmãs mais novas da igreja. Irmãs queridas, essas irmãs mais novas da igreja, muitas das vezes, ela vem de lares destruídos. Elas não tiveram mãe que pudesse aconselhar elas, que pudesse instruir elas, que pudesse pastorear o coração delas. Não tiveram essas mães. Tiveram mães, mas não tiveram umas mães segundo o coração de Deus. E essas irmãs vêm para a igreja, essas mulheres mais novas vêm para a igreja. E essas irmãs, minhas queridas, chegam na igreja. Elas querem encontrar, minhas amadas, essas mães espirituais na igreja. Elas querem encontrar esse exemplo de mães, de mulheres maduras, aonde ela possa ir para receber um conselho, aonde ela possa ir para ser ouvida, para ser cariciada. E muitas que também, minhas amadas, que se converteram lá no mundo, que nós tivemos agora, nós temos um grupo, uma irmã que era ex-feminista, e hoje ela conta a experiência que ela teve no Senhor, que o Senhor transformou a mente dela. Agora ela é uma irmã, uma mãe, que ela quer criar a filha dela para o Senhor.
E, irmã, essas irmãs que estão dispostas a receber o pastoreio dessas irmãs mais velhas na igreja. Essas irmãs estão dispostas, essas irmãs mais novas estão dispostas a receber, amada, conselho das mulheres mais velhas da igreja, amadas. Amadas, onde estão essas irmãs mais velhas da igreja? Aonde posso instruir essas irmãs que vêm de uma vida mundana, que vêm de lar destruído, que estão na igreja, aquelas que já estão na igreja, mas querem compromisso com a palavra do Senhor, estão clamando na igreja do Senhor, que é a coluna e baluarte da verdade, estão clamando por essas irmãs na igreja. Que essas irmãs se coloquem para ajudá-las na igreja, amadas. Minhas amadas, isso é um mandamento do Senhor. É o mandamento do Senhor que as irmãs idosas adornem a igreja, que as irmãs idosas adornem a igreja com a santa palavra do Senhor, que as irmãs idosas, louvado seja o nome do Senhor, minha querida, se levante com fé para encorajar essas mulheres mais novas, encorajar na palavra e falar, minhas queridas, se levante em nome do Senhor Jesus, se levante porque o Senhor está contigo, gera filhos para o Senhor, seja bom dono de casa para o Senhor. Essas irmãs mais velhas, irmã, precisam encorajar essas irmãs a amar os seus maridos. Essas irmãs precisam ser mestras do bem na igreja, ensinar, irmãs, querida, coisas boas para essas irmãs mais novas. Irmãs, eu quero falar para as irmãs aqui que ainda nós precisamos voltar para o Senhor urgentemente. E nós voltarmos para o Senhor, clamar ao Senhor que Deus nos levante, que Deus levante na igreja essas mulheres, irmãs. Essas mulheres nutridoras de vida na igreja. Irmãs, as irmãs, nós temos visto na igreja do Senhor Jesus, irmãs mais velhas, que deveriam ser exemplo na igreja, irmãs, que estão dando mau testemunho na igreja do Senhor. Essas irmãs não estão vigiando, amadas. Essas irmãs não têm levado uma vida de vigilante na presença do Senhor. Irmãs, essas irmãs mais novas estão correndo dessas irmãs que não têm exemplo na igreja, um exemplo de vida, um exemplo de mulher de Deus. Essas irmãs, elas têm procurado conselho para as irmãs mais novas do que elas. E muitas das vezes, amada, as irmãs mais novas estão dando conselho para as irmãs mais novas também, porque as irmãs mais velhas estão deixando a desejar. Não é que as irmãs mais novas não venham dar conselho, não venham aconselhar também as mais novas. É que as irmãs mais novas, ainda não têm ainda a maturidade de uma vida cotidiana e também de uma vida no Senhor. Muitas das vezes, eu louvo ao Senhor, que o Senhor tem levantado irmãs novas na igreja para ensinar, para ministrar. Mas, irmãs, isso eu creio, penso eu, isso não é normalidade da igreja. Irmãs, me perdoa dizer para as irmãs aqui, a normalidade da igreja, a irmã, está aqui em Tito 2, 3, em Tito 1, de 3 a 5. Está aqui a normalidade da igreja. Mulheres mais velhas aconselhando as mais novas, irmãs. Irmãs, que vem aqui, isso venha ser uma vergonha para nós, para mim, para nós mulheres mais velhas, de falar, meu Deus, aquela irmã nova está se levantando, e eu estou fazendo o quê? Estou de braço cruzado, vendo novela. Irmãs, eu estou escutando uma frase muito, muito ruim esses dias, sabe? Que as irmãs falam assim, as irmãs mais velhas falam assim, olha, gente, eu já criei meus filhos, né? Tenho uma boa casa, tenho uma boa vida, agora eu vou viver a vida. Agora eu vou viver a minha vida, porque eu já criei meus filhos. E pronto.
Mas não é assim que a palavra do Senhor nos ensina, né? Não é assim que a palavra do Senhor, não é assim que é a vontade do Senhor para nossas vidas, para essas irmãs mais velhas. Essas irmãs mais velhas, ela deve se preocupar, elas devem amar as irmãs mais novas da igreja. Ela deve chamar essas irmãs mais novas da igreja para suas casas. Ela deve ensinar essas irmãs mais novas a fazer uma boa comida, a passar uma boa roupa para o marido. Essas irmãs mais velhas devem ensinar as irmãs a arrumar uma casa muito bem arrumada. As irmãs mais velhas devem ensinar as irmãs a organizar a sua casa, como organizar a sua casa. Irmãs, tantas coisas que as irmãs mais velhas devem ensinar as irmãs mais novas. Irmãs, que nós possamos nos voltar para a palavra do Senhor em arrependimento, nos colocando na presença do Senhor e dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A palavra do Senhor fala assim, que a seara é grande, amada, mas poucos são os trabalhadores para a seara do Senhor. O Senhor fala assim: rogai ao Deus da seara, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. E a gente nos colocar, amadas irmãs, começar a brecha, nos colocando, começar a brecha como irmãs mais velhas, as anciãs da igreja, nos colocar para servir, irmão, para servir o corpo de Cristo, para que haja edificação no corpo de Cristo. Nós somos membros uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros para caminhar. Nós não somos sozinhas no corpo, não. Sabe por quê, minha amada? Minha amadas irmãs, irmãs mais velhas e irmãs mais novas, digo para vocês, quando você vai cear na igreja, quando você vai ter aquele momento da ceia, o que o Senhor fala? Que aquela ceia, ela representa a comunhão, a unidade dos filhos do Senhor. Porventura, a Bíblia fala assim, o cálice que bebemos não é a comunhão dos filhos de Deus? Então quer dizer isso que nós pertencemos, que nós estamos ligados uns com os outros nesse corpo, que é o corpo de Cristo, no qual onde ele é o cabeça. E em Salmo 133 fala assim: ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Irmãs queridas, mulheres mais velhas e mulheres mais novas. Satanás, presta atenção aqui, Satanás, ele quer isolar o povo de Deus. E outra coisa, se você se isola, você é uma presa fácil para Satanás, inculcar coisa na sua cabeça contra a palavra de Deus. Por isso que é importante nós estarmos ligados no corpo de Cristo. Por isso é que é importante nós estarmos juntos. Por isso que é importante nós dependermos dos irmãos e lançar em terra toda arrogância, porque arrogância é coisa maligna. Ser arrogante é coisas malignas, irmãs, querida. Não podemos ser arrogantes. Não podemos falar que não precisa da irmã fulana. Da irmã, nós precisamos de todas as irmãs, de todos os irmãos na igreja. Guardem isso, minhas queridas, no coração de vocês. Precisamos dos irmãos para caminhar. Amém, minhas queridas? Amém. Diz a palavra do Senhor assim, que quando nós nos convertemos, quando o Senhor nos chama, em Marcos 10, 29, fala assim: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou propriedade por minha causa
por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca neste mundo. Olha aqui, minhas irmãs, olha que bênção isso aqui. Receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casa, irmãos, irmãs, mães espirituais, irmãos espirituais, mães espirituais, filhos espirituais. Sabe por quê, irmãos? Irmãs queridas, porque em nós já está depositado o Espírito Santo da verdade. Então, aquilo que você vai aconselhar, você vai depender de Deus para dar conselho para uma irmã. A irmã mais velha, ela vai depender do Senhor em oração para dar conselho para uma velha, para não falar bobagem para a irmã. Quando você fala as coisas, quando você dita as coisas no Senhor, irmã, não tem como receber, não tem alguém que não receba uma palavra dita no seu tempo certo, no Espírito, no Senhor. Então, essas irmãs, o Senhor falou, você vai receber, muitas vezes, irmãs, filhos e propriedades com perseguição e no mundo vindouro terás a vida eterna. Né? O que eu quero fixar aqui para as irmãs, nós no Senhor, na igreja do Senhor, nos convertemos e o Senhor nos coloca, logo nós estamos no corpo de Cristo. E lá no corpo de Cristo, ali, irmã, nós temos, na igreja do Senhor, temos isso tudo, irmã. Que preciosidade, que maravilhoso, que maravilhoso. Diz aí, em Salmos 92, 14, fala assim, mesmo na velhice, viu? Nós que somos, né, da idade depois de seus 50 anos aí, né, de 50 em diante, mesmo na velhice, produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida, minhas irmãs. Não tem negócio de falar assim, eu estou ficando velha, o que eu vou fazer na igreja? Qual é o meu chamado? Qual é o meu papel? Está aqui o seu papel, Tito 2, minhas queridas. As irmãs mais velhas se levantem para servir essas irmãs mais novas na igreja. Temos muitas irmãs na igreja esperando essas irmãs se levantarem para ser cuidadas por elas, pastoreadas por elas, ensinadas. As irmãs mais velhas são chamadas a frutificar no meio da congregação. Elas foram chamadas para dar frutos no meio da congregação. Lembra que o Senhor falou da videira verdadeira? Hoje de manhã eu estava lendo essa passagem. Se permaneça no Senhor, né? A videira, né, verdadeira. Vamos dar frutos no Senhor. Frutos, irmã. Esses frutos, tudo aqui, daqui a pouco nós vamos ler os frutos que essas irmãs mais velhas devem dar na igreja para ser exemplo das irmãs mais novas na igreja. Irmãs queridas, deixa eu falar para as irmãs o seguinte, o ministério do Atmani foi a grande parte do seu ministério do Atmani foi resolvendo o problema de casamento na igreja, irmã. Irmãs, que bênção será na igreja quando essas irmãs se colocarem, se posicionarem pela fé, falar para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A recomendação de Paulo a Tito nos mostra o quanto a tarefa de orientar a jovem é importante no seio da igreja. João Calvino argumenta que há dois lados nesta moeda. Ao lembrar as mulheres idosas os seus deveres, o apóstolo, ao mesmo tempo, oferece à mais jovem um exemplo
que deveria seguir, e assim ensinar as ambas concomitantemente. Tantas mulheres velhas, tantas mulheres mais velhas, quanto as mais novas, são beneficiadas nessa relação. Olha que maravilha, que bênção, amadas. As duas partes são beneficiadas nessa relação. E isso quando as irmãs mais novas, elas têm a humildade no Senhor de receber conselho das irmãs mais velhas no Senhor. A mais velha é desafiada a manter uma vida piedosa. Lembra que eu falei para as irmãs no começo lá que nós lemos que primeiramente devemos amar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, né? Então aqui está, ó. A mais velha é desafiada a manter uma vida piedosa e casta, pura, para que possa ensinar a ser exemplo, e a mais nova ganha instrução formal e exemplo diário na prática. Minhas irmãs, isso é muita bênção do Senhor. Então, minhas amadas, aonde fala aqui que há mulheres mais velhas, elas darão fruto na sua velhice. Então, minhas amadas irmãs, eu quero encorajar vocês, se tiverem no Senhor, que esse coração desejoso de ensinar a mais novos caminhos do Senhor, vocês darão frutos para o Senhor. Eu digo com toda certeza, se posicione, minhas amadas, assim você verá o Senhor te guiar a toda a verdade em sua palavra, porque a Bíblia fala assim, que os filhos do Senhor, eles são guiados por Ele. Os filhos do Senhor, aqueles que estão no Senhor, aqueles que permanecem no Senhor, eles serão guiados pelo Senhor. Então, minhas amadas, se vocês se colocarem e orarem o Senhor, aonde está essas irmãs mais novas na igreja? Aonde eu posso aconselhar, discipular, instruir, cuidar, zelar, né? Ser exemplo e ser uma mãe espiritual para essas irmãs. Eu creio, amadas, que o Senhor irá colocar, se as irmãs fizessem essa oração no Senhor, o Senhor vai colocar irmãs novas na igreja para que você possa cuidar dessa irmã. Irmãs, sempre tem irmãs na igreja que estão ali esperando para serem cuidadas pelas irmãs mais velhas da igreja. Sempre tem, irmão, porque a seara do Senhor, ela é grande. Tem muito serviço na casa do Senhor. Né, minhas queridas irmãs? Está faltando fé. Está faltando fé no Senhor para que possamos nos manter de pé. Minhas queridas, diz assim: se tiver, Romanos 12:7 diz assim: se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se o seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o dom de demonstrar misericórdia, pratique com alegria. Irmãs queridas, nós, mulheres, temos o poder da influência. Ou nós vamos influenciar para o mal, ou nós vamos influenciar para o bem, né? Então, vamos escolher sermos influenciadoras do
bem, né? O Tiago fala assim, ó, que numa fonte não pode jorrar dois tipos de água, né? Ou ela, ou ela jorra uma fonte de água doce ou salgada. Então, minhas amadas irmãs, que escolhemos no Senhor jorrar uma fonte de água limpa pela palavra do Senhor, que possamos ser essa fonte, né? Para as irmãs mais novas, essa fonte de águas para as irmãs mais novas. Como diz lá em Salmos, nós podemos abrir em Salmos primeiro, vamos abrir em Salmos primeiro. Todo mundo conhece essa passagem, Salmos primeiro? Salmo primeiro, vamos lá em Salmos primeiro. Deixa eu ler para as irmãs aqui. Salmo primeiro, ó. Diz assim, Salmo primeiro, diz assim, 1:3. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no seu tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Você está vendo aí, minhas queridas? Nós mulheres, como árvore plantado à beira de águas correntes, vamos dar fruto no seu tempo certo. Lembra que eu falei para as irmãs que na igreja tem trabalho? Na igreja tem essas irmãs esperando as mulheres mais velhas se posicionarem, se colocarem no Senhor. Essas irmãs mais novas, mais velhas, elas, elas são irmãs que deveria adornar a igreja de Cristo Jesus. Ah, Mira, como assim adornar? Essas irmãs mais novas deveriam embelezar a sã doutrina de Cristo. Como assim? Através disso aqui, ó. Vamos ler, então, essa passagem, que é o cerne aqui da nossa comunhão de hoje. Tito 2:3, que diz: Tu, porém, fala o que está em harmonia com a sã doutrina. Irmãs, presta atenção aqui. Nós já lemos esse texto, eu queria que as irmãs lessem muitas das vezes, né? E hoje vamos fixar a nossa atenção aqui nesse texto aqui. As mulheres mais velhas, de igual modo, sejam reverentes no viver. Se vocês, irmãs, já têm amado de cuidar, de pastorear as irmãs mais novas da igreja, amém. Se aquelas irmãs ainda que têm desejo, né, de cumprir isso aqui, de ser mulheres idôneas da igreja, nós precisa se voltar para esse versículo aqui. Essas irmãs, né, sejam reverentes. Essas irmãs não sejam caluniadoras. Reverente no viver, minha querida, é ter temor de Deus toda a sua vida. A Bíblia fala assim, que a mulher que teme ao Senhor, ela é honrada. Está lá em Provérbios, né? Todos nós conhecemos essa passagem bíblica. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Não caluniadoras, irmãs queridas. Como uma irmã mais nova, ela vai ter confiança da irmã mais velha se essa irmã, se a irmã for caluniadora. O negócio é sério, meus queridos. Precisamos guardar nossa boca, nossos lábios, nossa língua, como diz lá em Tiago, a nossa língua como um vental, guardar nossa língua, sabe?
não sermos caluniadoras, não sermos fofoqueiras, irmã. Irmã querida, quantas amizades destruídas na igreja por causa de fofoca. E o Senhor Jesus tem misericórdia de nós. O Senhor abomina essas coisas, isso é uma abominação do Senhor. Se uma irmã se queira, fecha sua boca. A Bíblia fala que sabe é aquele que se cala. Não dada a muito vinhos, não dá a muito vinho. Irmãs queriam não ser mulheres mundanas, não ser mulheres mundanas, amadas. E aqui em Lucas 21, a irmã pode ler essa passagem, querida? Lucas 21, 34, por favor? Lucas 21, 34? Sim, minha querida, por favor. Lucas 21, 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Amém. Você viu? Olha o que fala sobre a embriaguez. Isso é muito terrível, amadas. Que o Senhor tem misericórdia. Mulheres mundanas. Muito vinho, mestra do bem. O que seria mestra do bem, minhas queridas? A mestra do bem seria apontar o caminho certo, ensinar coisas boas para essas irmãs mais novas. A irmã Susan Ruten fala assim, que tipo de ensino é necessário? A palavra ensinar vem do grego supornizo. Esse significa levar a ter a mente saudável, chamar a sensatez. Nós vimos sobre a embriaguez ali, né? O que o vinho faz, né? O ensino envolve o cultivo do bom senso e da prudência. Quer exercitar o autocontrole que governa todas as paixões e desejos, capacitando o cristão a se conformar com a mente de Cristo. E que o senhor falou aqui, o senhor fala das mestras do bem, é você ter a mente de Cristo, para que você possa passar para essas irmãs a mente de Cristo. O que está na palavra do Senhor. Lembra quando Paulo falou, exorta a Sintique, a Evódia e a Sintique, que elas sintam mesmo no Senhor? O que quer dizer aquilo, irmã? Que elas tinham que ter a mente de Cristo, o mesmo pensar. Né? O mesmo pensar na palavra do Senhor. Lá em Colossenses fala assim, se, pois, ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto, de cima. Né? Então, as irmãs mais novas, cristãs no Senhor, elas vão exercitar a sua mente na palavra do Senhor. O que diz a palavra do Senhor para elas? Então, essas irmãs mestras do bem vão ensinar essas irmãs, apontar o caminho para essas irmãs. Essas irmãs mestras do bem, as irmãs anciãs, elas devem ser dotadas, elas devem, amadas irmãs, ser cheias da palavra do Senhor. O Senhor falou assim, ó, em Efésios, ele fala assim, não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo.
Nós, mulheres mais velhas, eu me coloco também nessa minha posição, nós temos que estar cheia do Espírito Santo para ensinar as mulheres mais novas da igreja o caminho do Senhor. O que o Senhor ordena? Qual é a vontade do Senhor para essas mulheres irmãs, jovens, casadas, né? Aí embaixo ele fala assim, ó, para que a palavra do Senhor não seja blasfemada, né? Para que a palavra do Senhor não seja blasfemada. Minhas queridas irmãs, para que a palavra do Senhor não venha cair em descrédito, né? Porque já pensou, irmã, se as mulheres mais velhas não adornam a casa do Senhor com esses ensinamentos aqui, irmãs queridas, é muito feio isso, as irmãs mais velhas, mais novas falar assim, puxa vida, cadê o exemplo daquela irmã mais velha, né? Ela fala, mas ela não se comporta de acordo com a palavra do Senhor, né? E muitas vezes, quero falar para as irmãs, que muitas vezes nós ensinamos com nossos exemplos, né? Aqui, o que Paulo, né, pede para as irmãs mais velhas fazerem, é um estilo de vida, é uma vivência cristã, diária, um estilo de vida diária, né? E o mundo também, nós vemos muito por aí, essa gente é desse jeito aí, ó, ele não lê a Bíblia, né? Os de fora não lê a Bíblia, mas eles apontam para nós aí, você crente é isso aí? Ih, não sei disso não. Agora, irmãs queridas, se no mundo é assim, como mais na igreja, temos que dar valor à palavra do Senhor e andarmos em sabedoria como mulheres prudentes, mulheres sábias, para darmos exemplo para essas irmãs mais velhas, para quando, irmã, nós formos dar um conselho, para quando as irmãs mais velhas dão um conselho para as irmãs mais novas, essas irmãs se sintam encorajadas. Essas irmãs recebam o conselho das irmãs mais velhas, como diz lá em Provérbio, né, que do ensino, né, que o filho meu guarda o meu ensino, né? Então, minhas queridas, nós precisamos no Senhor nos voltar para isso aqui, para essa palavra. Voltando aqui às mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a amarem ao marido, amadas. As irmãs mais velhas precisam ensinar as mais novas a amar os seus maridos, irmãs. As irmãs mais novas precisam cuidar do seu marido. Elas precisam, né? A Bíblia fala que enquanto o casal está casado, a mulher está ligada ao marido. E ela deve servir o seu marido no Senhor, em todos os aspectos. Ela deve agradar o seu marido no Senhor. Né? Quanta rebeldia na igreja, né? Quanta rebeldia no casamento. Mulher rebelde porque não querem agradar os seus maridos, não querem amar os seus maridos. O esposo fala assim, minha filha, né? Porque o nosso chamado, nós aprendemos que nosso chamado é a primeira, nossa missão é auxiliar nosso marido, é agradá-lo em todo o tempo. E muitas das vezes, irmã, as irmãs mais novas deixam a desejar nesse requisito aqui de tão importância de amar o seu marido naquilo que ele pede, de honrar o seu marido, de respeitar o seu marido. Nós nós tivemos 30 dias a desafio de mulher para com seu esposo. Quanta coisa nós ganhamos do Senhor de amar nossos maridos, de respeitar nossos esposos, né? Tem muitas irmãs que não querem fazer o que seus maridos pedem, amadas. O marido fala assim, minha esposa, eu quero chegar em casa
Vou dar um exemplo aqui. Quero chegar em casa, eu gostaria de ser recebido com uma jantinha gostosa. Eu quero que você faça aquele prato delicioso para mim. Quero chegar em casa, quero encontrar a mesa posta, quero encontrar os filhos de banho tomado, quero encontrar você cheirosa, você arrumada. E ele chega em casa, irmã, cansado. Cadê a janta pronta na mesa? Cadê a mulher cheirosa para receber ele cheirosa, maravilhosa? Cadê os filhos de banho tomado? A mulher está no sofá, no celular, nas redes sociais. Então, minhas amadas irmãs, isso é um exemplo, são N exemplos. As irmãs mais velhas devem ensinar a mais nova a elas amarem o seu marido, porque elas também passaram por muitas situações que nós passamos, né? As irmãs mais velhas passaram por muitas situações, muitas provações, que na fraqueza, né, tiraram força, né? Irmãs, às vezes, muitas vezes nós temos vergonha de falar para as mulheres mais velhas do nossos erros. Como nós erramos em tantas coisas, nós erramos tantas coisas na vida. Às vezes nós temos vergonha e muitas vezes as irmãs mais novas querem saber, né? Querem saber disso, amadas, querem saber dos nossos erros também, porque através dos nossos erros, nós somos ensinados, nós erramos, mas também vimos a graça do Senhor, né? Movendo todas as coisas. A Bíblia fala assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. Não tenha vergonha, amada, de chegar para as irmãs mais novas e falar dos seus erros e de como a graça do Senhor te sustentou, te guardou, te livrou. Não tenha vergonha, amadas, viu? Irmãs, amarem o marido e aos seus filhos. Querida, quantas irmãs aí vai trabalhar fora e larga os seus filhos, terceirizando os seus filhos na mão de babá, numa creche, né? Larga os seus filhos lá, porque o seu trabalho é o seu marido e filho atrapalha, né? E a Bíblia fala assim, ó, pode a mãe com seu filho abandoná-lo, mas eu não te abandonarei. Pode a mãe abandonar o seu filho? Pode sim, a palavra de Deus que pode aqui, ó. A mãe tem que amar os seus filhos, porque tem mães que abandonam o seu filho, sim. Joga seu filho na lata do lixo, doa seu filho para outras pessoas, como se fosse, sabe, qualquer coisa. Irmãs, as irmãs mais velhas devem ensinar essas irmãs mais novas a amar os seus filhos, irmãs, a ter gosto pela maternidade, a cuidar dos seus filhos, como que são herança do Senhor. Amém, amadas? A ser equilibradas, serem mansas, a Bíblia fala que os mansos herdarão a terra, sermos equilibradas. Essas mães, aqui, irmã, está o ador da doutrina de Cristo na igreja, né? Essas irmãs equilibradas, trazer as irmãs para o equilíbrio, sabe? Irmãs queridas, a gente chega, às vezes as mulheres chegam na menopausa, sabe? E é um desequilíbrio que, misericórdia. Realmente, os hormônios ficam todos trocados mesmo, realmente. Irmãs queridas, se essa mulher está com seus hormônios lá propiciados, lá trocados, se volta para o Senhor dá graça. O Senhor, Ele ajuda. Né? Eu tô no menopausa. Olha, não quero nem falar com você, marido, não quero nem saber de você. E começa a agredir os filhos, começa a xingar os filhos. Desequilíbrio. Então, essas irmãs mais velhas, precisam ensinar essas irmãs o equilíbrio. Serem equilibradas, serem moderadas, a moderação. Serem puras, santas. O Senhor falou assim aqui, Ele é santo. Ele é santo.
nós temos que ser santas em toda a nossa maneira de viver. Ó, irmã, e outra também, eficiente no cuidado do lar, eficiente no cuidado do lar, querida. Serem boa dona de casa, saber ordenar a sua casa, saber fazer uma boa faxina, saber passar uma roupa bem passada do marido, saber cuidar dos filhos, né? Saber levar seus filhos no pediatra, ser boa dona de casa, saber organizar uma casa muito bem, ser dona de casa. Submissa aos seus maridos, que lá está em Efésios 5, 23. Submissa aos seus maridos, sujeita aos seus maridos, para que não se fale mal da palavra de Deus, para que a palavra de Deus não venha cair em descréditos, amadas irmãs. Irmãs, a Bíblia fala assim, ó, que ele vela pela sua palavra. Ele é o Senhor. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a própria palavra. Irmãs, como nós, irmãs, que nós que conhecemos o Senhor, vamos deixar a desejar isso tudo aqui. Nós, mulheres, temos que ser esse exemplo aqui, minha amada. Esse exemplo aqui para as irmãs mais novas da igreja. Sermos exemplo na casa do Senhor. Irmãs, a carência é grande. A carência é grande da igreja, amada. Que o Senhor desperte nossos corações, que o Senhor desperte nossas vidas, amadas. Amadas, é as mulheres mais velhas mesmo da igreja, é as mais velhas mesmo, as anciãs da igreja. Essas aí, se colocarem para serem mestra do bem. Amém, amada? Na página 190 fala assim, algumas mulheres simplesmente desconhecem o mandamento bíblico, pois há décadas a igreja não enfatiza esse chamado. Irmãs, isso é um chamado para nós mulheres mais velhas. Ó, lembra que eu falei, a irmã, algumas mulheres acham que não tem nada a oferecer e se intimidam com a inteligência ou o talento da mais nova. Realmente, né? A gente vai conversar com as irmãs mais novas, eu particularmente com vergonha, eu falei, meu Deus, não sei disso não. Elas sabem tudo, elas sabem de tudo. São inteligentes, né? Mas só tem a teoria, mas não tem a prática. Nós não sabemos tudo, as mulheres mais velhas não sabem tudo, mas tem, primeiro, Deus no coração, amor no coração, tem a palavra de Deus no coração, né? E a sua experiência que tiveram de anos, a sua maturidade, elas são maduras, elas não sabem de tudo, mas são maduras que podem ajudar essas irmãs mais novas. Aí fala, ei, minha querida, tudo bem, você sabe de muita coisa, mas olha aqui, ó, o que diz a palavra aqui do Senhor, né? Irmãs, é ensinar o que a palavra diz, não ensinar teoria para as irmãs, viu? Não ensinar teoria, ensinar o que a palavra ordena. O mandamento do Senhor, ele é puro, e ilumina os olhos, viu? Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. É a palavra do Senhor, viu? Por mais que você dê um conselho, né? Tem mães que falam para outras irmãs assim, irmã mais velha, meu filho não acordava de madrugada, ele dormia direto. Ele tinha tantos meses. Mas tem mulheres que têm os filhos que não dormem de madrugada. Então você não vai ter que forçar a irmã que o filho dela durma a noite inteira. Entendeu, minhas queridas? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Você vai aconselhar a palavra do Senhor, na palavra do Senhor. Agora, você pode dar uns exemplos, mas não tem que fazer que a irmã siga aquilo que você foi com seus filhos, entendeu? Aquilo que você desenvolveu com o seu filho, né, algumas normas, você não vai querer também pôr na irmã mais novinha, que tem filho, algumas normas, né, sobre as mamadas, quantas mamadas, eu dei tantas mamadas por noite, né, e a outra fala, meu filho mama a noite inteira, gente, daí, o que você tem a ver com isso?
Deixa a irmã dar mamar o filho dela a noite inteira, minha querida. Não tem lógica isso, você ficar ali falando, mas meu filho foi assim, mas minha filha foi assim, mas não sei o quê. Não, minha querida, não, É ensinar isso aqui que nós acabamos de ler. A palavra do Senhor. Por isso, nós mulheres temos que ser cheias da palavra do Senhor. Temos experiência, assim, da nossa vida cotidiana, de tantos anos, né, criando nossos filhos. Temos bagagem também, né? As irmãs menores não devem desprezar isso, não. Ela deve ser humilde para aprender também com as experiências das irmãs vividas, das irmãs mais velhas, né? E ela fala assim, né? A irmã Susan, suplica às igrejas que convoque e capacite as irmãs, essas irmãs, para esse ministério. Ministério, nada. Na página 191, ela fala assim: ao examinarmos a ordem de Paulo a Tito, as perguntas devem estar fervendo em sua cabeça. Sou uma mulher mais velha ou mais nova? Como são os relacionamentos com as mães espirituais? Como encontrá-las? Por que eu deveria investir a minha vida por que eu deveria investir na vida de uma jovem? Por que você deveria investir sua vida em uma jovem, minhas queridas irmãs mais velhas, as anciãs da igreja? Porque é o mandamento do Senhor você gastar a sua vida em prol do reino, em prol daquilo que é a mente de Cristo. A Bíblia fala que nós somos lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós, e nós somos colaboradores do Senhor, colaboradores da sua obra, da sua vontade. Então, minhas amadas irmãs, esse serviço aqui de servir, de você servir as mais velhas, as mais novas na igreja, você deveria também ter a vida de renúncia, né? Porque vai ter uma hora que a irmã mais nova vai precisar de você, e você vai precisar de ir na casa da irmã mais nova, dar um conselho para ela, sei lá, de madrugada. Essa mais nova pode pedir um socorro para ti, numa hora da noite lá, e você ter que, né, tirar esse pijama, colocar lá, dar assistência para essas irmãs. Muitas vezes aconteceu isso, amadas, de a gente estar em casa e ligar e ligação: ô irmão, vem cá, irmãos, vem cá, preciso de vocês, né? O negócio tá feio aqui na minha casa. E a gente sai correndo, amadas, e lá vê esse casal madrugada. Então, amadas mães, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde. E, amadas irmãs, que o Senhor plante essa palavra em nossos corações, que o Senhor nos encoraje através dessa palavra, que o Senhor nos dê graça, sabedoria, que o Senhor nos dê fé, para que possamos nos posicionar e falar para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, cumpre-se em mim a tua vontade, com Maria, né, minha amada? Louvado seja o nome do Senhor. Minhas amadas, no capítulo final desse livro, aqui, quem tem um desejo de ser essas mestras do bem, quem já está nesse caminho, nesse ministério, né, de mestra do bem, de nutridora de vida, aqui no final do livro tem algumas sugestões, né, para que essas irmãs engrenam, né, nesse ministério, nesse chamado, né, ser mentora dessas irmãs mais novas, né? Então tem aqui vários ensinamentos, planejamentos, né? Então as irmãs podem também procurar também no YouTube, irmãs que já prestam serviço para as irmãs, né, mais novas. E nós também tem esse livro aqui, eu estou lendo esse livro aqui, vou mostrar para as irmãs, não sei se as irmãs estão lendo, está em espanhol, né? Da Nancy DeMons, que são adornadas, vivendo juntas o evangelho, a beleza e a beleza do evangelho, vivendo juntas a beleza e a beleza do evangelho. Esse livro aqui, minhas queridas, tem em português, tá? Tem em português, as irmãs também podem adquirir esse livro aqui. Muito bom, muito bom. E o nosso livro também que nós estamos estudando, que é esse aqui, né? Mulher cristã que
está também todo esse material. E no final também ela aponta vários livros que as irmãs podem estar comprando, tá? Para que as irmãs possam também estar também assim firmada, estar sólida, estar cheia, né, de material também para estar apoiando essas irmãs, calçando os pés dessas irmãs jovens na igreja. Amém, minhas amadas? Eu queria encerrar com uma palavra que está em 1 Pedro. Está em 1 Pedro 3 que fala, né? Que o adorno da mulher. Ô, Bárbara, você pode ler, por favor? Para nós encerrarmos aqui? 1 Pedro. 1 Pedro 3, 5, se não me cai a memória. O adorno da mulher. Vou ler, então. Tá 1 bom, Pedro 3, isso. 3 e 4. Não Amém. seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Vou ler o 5 também. Pois Amém. assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas aos seus próprios maridos. Ok? Amém. Amém. Obrigada, Bárbara. Amém, amada. Viu? O adorno da mulher não seja o fio de cabelo, mas que seja o seu íntimo, o seu interior, né? Essa beleza, transmitir essa beleza de Cristo, né? Essa beleza que tem no espírito quieto, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Essas irmãs que têm um comportamento no Senhor, com as suas vestes, irmã, cuidado com as suas vestes. Nós mulheres, mais um tiquinho aqui, nós mulheres também temos que ser exemplo, irmã, no nosso comportamento, nas nossas vestes, no nosso falar, no nosso agir. Irmãs, que sejamos mulheres temente ao Senhor. Que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor capacite cada uma de vocês, que o Senhor continue falando no coração de vocês. Muito obrigado por ter a paciência de estar me ouvindo esta noite. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Amém.